pensando em fazer alguma pintura? Tinta São Miguel. Atuando há mais de 50 anos no ramo de tintas e complementos com 17 lojas, sempre com as melhores marcas do mercado. Venha conhecer nosso sistema tintométrico, que faz mais de 2.000 cores para colorir sua obra. Estamos localizados na Rua Doutor Falcão, número 5. Faça seu orçamento conosco através do telefone 4693-5708 ou pelo WhatsApp 971954843. Diga que escutou esse comercial na Rádio Mega FM e ganhe 5% de desconto. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @Tinta São Miguel SP, e fique por dentro de todas as novidades. Tinta São Miguel, mais cores na sua vida. Mega FM, Rádio de Verdade. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Para você que está em sua casa recebendo a mensagem da palavra através aqui da Rádio Mega FM 879. A palavra do Senhor em João capítulo 14, no versículo 6 diz: o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas foram palavras do Senhor Jesus. E Ele veio para nos mostrar o caminho para o Pai. O caminho que dá sentido para a vida. E mais, Jesus disse que Ele é esse caminho, que Ele é o caminho. Descobrir agora nesta mensagem de hoje o significado, vamos aqui descobrir, na mensagem de hoje, o significado de uns versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos apenas esse versículo na Bíblia e tivéssemos entendimento exato do que ele significa, nós todos poderíamos ir para o céu. Jesus, na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus organizou um jantar especial. Era a Páscoa dos judeus. Então, reunidos à mesa, os apóstolos recebem de Jesus algumas instruções finais que seriam muito importantes para o resto de suas vidas. Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre servirem uns aos outros, sobre viverem em união. E no meio de tudo isso, Jesus lhe disse que ele estava voltando para o Pai. Jesus explicou a eles que ele iria preparar um lugar para seus seguidores. E um dia ele iria voltar para levá-los para a casa do Pai. Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele iria. Mas Tomé ficou confuso. Aliás, Tomé era muito incrédulo e também um pouco confuso. E ele ficou, o que é que Jesus está querendo dizer? Que caminho é esse? Para onde ele vai? Para onde Jesus está indo? Qual é esse caminho? Foi então que Jesus disse a ele: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Eu sou o caminho.
o único caminho que te leva para o Pai. Amados, por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus. Nós fomos separados de Deus lá no Éden. Ficamos longe da sua presença, que era constante na viração do dia, todos os dias. Sem Deus, não estamos completos. E passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. Não só a nossa satisfação pessoal, mas a nossa satisfação espiritual. Na verdade, no fundo mesmo, nós procuramos um caminho que nos leve de volta para Deus, que nos aproxime de Deus. Nós não somos dessa terra. Não. A nossa pátria é celestial. A nossa pátria é junto a Deus, ao Criador. E nesta busca para completarmos as nossas vidas, existem muitos caminhos que nós podemos seguir. Religiões, filosofias, estudos, livros, carreiras, prazeres, aventuras, enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas. Podem nos conduzir temporariamente. Podem conduzir as nossas vidas temporariamente. Mas nenhuma nos levam a Deus. Para nos levar a Deus só existe um caminho. E este caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. E Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho. Naquela reunião Ele disse: eu sou o caminho. O mundo lá fora nos diz que muitos caminhos levam a Deus. E o mundo oferece muitos caminhos alternativos com a proposta de nos conduzir a Deus. Na idolatria, na feitiçaria, na consulta aos mortos, no envolvimento com o ocultismo, com entidades espirituais e uma série de outras práticas que vão sendo realizadas sempre com o objetivo de chegar a Deus. Amados, fica comigo. Nada neste mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus em nossas vidas. Nenhuma boa ação que fazemos pode preencher o abismo que há entre nós e Deus, criado pelo pecado. Não. Boas ações não preenchem. Somente Jesus consegue fazer esta ligação entre nós e Deus. E somente a fé em Jesus nos leva, nos conduz por este caminho. Não há outra alternativa segura. Alternativa segura não há. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz que há um só mediador entre nós e Deus. Há um só mediador entre você e Deus. E esse mediador é Jesus Cristo,
o Senhor. O que passar disso, meus amados, é busca desesperada, ou acomodação num processo que parece se aproximar de Deus, mas que na verdade se distancia de Deus, pois não tem Jesus como caminho, não tem Jesus como o único caminho. E nós precisamos entender isso claramente, para não nos deixarmos conduzir por caminhos enganosos, por caminhos que até parecem verdade, mas não são, porque Jesus não é esse caminho. Jesus não é esse caminho. Quando o Senhor Jesus nos diz, eu sou o caminho, e nós começamos a buscar outras alternativas como caminho, aqui no meu íntimo, aqui no meu coração eu estou dizendo, Jesus mentiu. Ele não é o caminho, existem outros. Eu posso encontrar um caminho na idolatria. Eu posso encontrar um caminho na feitiçaria. Eu posso encontrar o caminho em outras entidades espirituais que não sejam Jesus. Eu vou respeitar o seu ponto de vista se você pensar assim. Vou respeitar, mas vou dizer para você, você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Jesus é o caminho. Se você estiver caminhando por qualquer caminho que não seja Jesus, você está se distanciando de Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é o único mediador, o único caminho que nos aproxima de Deus. Amém? Meus amados, a verdade liberta. E nós precisamos conhecer a verdade. Não é? João 8:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Virou até jargão político. Mas é real. A verdade liberta. Será, pastor Daniel, que existe uma verdade objetiva? Será que nós podemos conhecer esta verdade objetiva? E te digo nesta manhã, existe sim. Por que existe? Porque Jesus disse que tem, que existe. O Senhor Jesus nos diz, errais por não examinarem as sagradas escrituras. E mais, Ele disse que a verdade nos liberta. Mas o que é a verdade, pastor Daniel? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito. Ele é justo. E nunca erra e nunca muda. Ele é Deus. Ele é a luz que te afasta da escuridão. É a verdade que te afasta da mentira. É a verdade que te liberta da ignorância. Jesus não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. Isso é real, isso é objetivo, isso é substancial. E nós precisamos entender isto e inserir isto como parte de um conhecimento necessário para a nossa vida espiritual aqui na terra. Amém? Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontraremos a verdade perfeita que nos liberta da escuridão do pecado,
que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta da morte eterna que nós recebemos por desobediência lá no Éden, e nos dá vida eterna com o seu sangue derramado na cruz para nos dar essa liberdade. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é o pai da verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça de Deus, do arrependimento e da salvação através da fé no teu sacrifício de cruz, naquele sacrifício que Ele fez por mim e por você. Meus queridos, vamos entender uma coisa nesta manhã. Vamos entender uma coisa nesta manhã. Jesus é a verdade que nos liberta da morte eterna. Jesus é fonte de vida. Amém? Entenda isso. Jesus é a fonte de vida. Aleluia. É Ele que dá vida a todos nós. Ele nos deu vida com a sua morte. Ele ressuscitou para que juntos pudéssemos ressuscitar com Ele e ter uma vida eterna no céu. Quando nós ficamos afastados de Deus por causa do pecado, nós perdemos a nossa ligação com a fonte da vida. E ficamos sujeitos à morte, tanto à morte física, quanto à morte espiritual. E ao nós dizermos que Ele é a vida, ou melhor, ao Jesus nos dizer que Ele é a vida, Ele estava nos dizendo que Ele é Deus. Que somente através da fé em Jesus, nós podemos ter uma nova vida espiritual. Nós podemos nascer de novo. E este termo nascer de novo, por muitas vezes traz confusão na mente das pessoas. Como é isso, pastor? Pastor Daniel, como é esse negócio de nascer de novo? Eu já tenho 20 anos, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 60 anos. Como vou nascer de novo? Você pode nascer de novo para uma vida com Cristo. Você pode ter 20, 40, 60 anos e ter vivido uma vida desregrada sem Jesus. Pode estar andando por caminhos alternativos que não vão te conduzir a Deus. E aí, quando você entende que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que você pode entrar por este caminho, conhecer a verdade, ou seja, deixar de andar no engano e na mentira, e receber a vida eterna, através da ressurreição de Cristo, através do sangue de Cristo, quando você o recebe como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Quando nós partirmos desta terra, o nosso corpo, isso aqui, corpo, carne, osso, sangue, isto volta para a terra, volta para o pó da terra de onde nós viemos. Mas o nosso interior espiritual, aquele que Deus colocou neste corpo, ele volta então para Deus. Por que ele volta para Deus? Porque eu escolhi o caminho de volta. Porque eu optei pelo caminho que é a verdade, que é a vida, que é Jesus. Então passarei a minha eternidade no céu,
com Jesus, porque eu optei por Jesus, eu optei por um encontro com Deus Pai Criador, eu optei por um encontro com o Espírito Santo do Senhor, e isso faz toda a diferença. Jesus, no nosso novo nascimento, nos une novamente a Deus. Então nós recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna no céu. Aleluia, isso é bom demais. Aleluia. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa. Por mais que existem mil e umas promessas, não consegue nos conduzir para a vida eterna junto a Deus. Por que não consegue, pastor Daniel? Porque Jesus disse, e Jesus é o Filho de Deus, e Jesus é Deus, e Ele não mente, Ele não engana. Então Ele disse, Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. E ficar por 40 dias aqui com seus discípulos e aparecendo às pessoas e demonstrando a sua autoridade sobre a morte. O autor da vida não poderia continuar morto, não poderia continuar naquele túmulo fechado, não. E se Jesus ressuscitou, meus amados, nós também podemos ter a certeza da ressurreição em Jesus em nossa vida. Eu e você podemos ter essa certeza, essa convicção de que nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem escolhido para a sua vida aqui nesta terra? Todos nós temos uma escolha. E precisamos escolher qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida. Qual é o caminho que você escolheu para dar rumo à sua vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus, nos leva à vida eterna: Jesus Cristo, o Senhor. Não existe outro caminho para a salvação, não, somente Jesus. E olha, deixa eu te dizer algo simples, mas objetivo. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus nos diz que o caminho para a vida eterna é estreito, é apertado, mas vale a pena andar por ele. Crer em Jesus é muito mais do que uma oração feita um dia na presença de um grupo de pessoas. Crer em Jesus é toda uma mudança de vida, mudança de padrões, mudança de comportamentos, mudança de palavreado, mudança de frequência em determinados lugares, mudança de roupas, mudança de atitudes. Não é simples assim. Vamos precisar renunciar de muitas coisas que nós gostamos, que nos foram estabelecidas como uma tentação inicial e que se tornou uma realidade na nossa vida, e hoje nós vamos precisar renunciar destas coisas para caminhar com Jesus, para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus vai estar com você.
Ele é o caminho. E quando você entrar neste caminho, Ele estará ali com você. Ele vai te dar uma vida nova, um rumo, um fundamento firme na verdade, na palavra, nas Sagradas Escrituras. E a sua vida será transformada. E você vai poder experimentar o quão bom e agradável é caminhar com Jesus. Amados, eu não estou falando isso de ler. Não. Estou falando isso de vida. Eu escolhi viver com Jesus. Eu já andei por muitos outros caminhos. Caminhos alternativos. Que estavam me conduzindo à loucura. Que estavam me conduzindo à morte. Literalmente à morte física. E naquele caminho, se eu encontro a morte física, eu perco a minha vida espiritual. Há também a morte eterna do espírito. Havia um engano. Haviam promessas. Haviam coisas maravilhosas. Mas não havia verdade. Eu estava vivendo esse tempo de que não havia verdade. Eu escolhi caminhar com Jesus. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está sintonizado agora aqui na Mega FM 879, agora são 11 horas e 56 minutos, e você pode escolher, e você deve escolher o caminho que você deve seguir. A escolha é sua. Ninguém pode escolher no seu lugar. Você, adolescente, você jovem, o papai e a mamãe não poderá escolher por você, não. A escolha é sua. Você menino, você menina, ainda na primeira infância, mas já com entendimento, o papai e a mamãe não poderá escolher Jesus por você. Você deve escolher, a escolha é sua. Por isso nós precisamos entender, para não termos escolhido ou não escolhermos outros caminhos alternativos, caminhos enganosos, caminhos parecidos com o caminho de Jesus, mas que não é o caminho de Jesus. Hoje, há muitos caminhos de engano, e o engano só é engano porque parece verdade. Muitas pessoas acreditando em caminhos enganosos como se fossem Jesus, e não é. Não é Jesus. Nós precisamos buscar entendimento de quem é Jesus nas Sagradas Escrituras, não em livros alternativos. Não! A palavra do Senhor em Romanos 10:17 diz que a nossa fé, que a nossa conversão, ela vem pelo ouvir a palavra, ouvir a pregação, e a pregação da palavra do Senhor Jesus, a pregação das Sagradas Escrituras. Eu sei, amados, que na nossa ignorância, no nosso pouco conhecimento, por muitas vezes nós caminhamos por lugares, caminhamos por caminhos, de fato, que não nos conduzem a Deus, que nos afastam de Deus, mas não estamos tendo ciência disso, não recebemos uma orientação específica para isso, mas nesta manhã você está recebendo. Nesta manhã você está tendo a opção de conhecer a verdade do Cristo, a verdade de Jesus, daquele que falou, eu sou o caminho. Então receba Jesus no seu coração, venha seguir Jesus, venha por este caminho. Te pergunto diretamente, você quer seguir Jesus? Você deseja
seguir Jesus? Pois é, Ele é o caminho. Então venha. Venha. Venha para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Entregue seu coração para Jesus. Entregue seu espírito para Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar na sua mente e no seu coração e transformar você numa pessoa viva eternamente. Amém? Paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.